Ai, bom, eu sou o Fabrício e eu perdi uma aposta, o que me obriga a ler artigos da Wikipédia um por dia até o fim da minha vida, ou até acabarem os artigos em português da Wikipédia, o que demoraria 2.600 anos mais ou menos. Então, o que vier antes encerra esse, encerra esse negócio aqui, que foi uma aposta que eu perdi. É uma aposta sobre política. Enfim, eu achei que ia acontecer uma coisa e ela não aconteceu ainda. Ela vai. Ela vai acontecer, mas ela ainda não aconteceu. Na hora que ela acontecer, muita gente vai se fuder. Mas ela ainda não aconteceu, então eu perdi. E aí eu tô lendo um artigo por dia, eu entro na Wikipédia, clico em página aleatória e a página que sai eu leio. E gravo e posto. Vamos ver o que vai sair. Eu entro aqui na. Clico aqui no negócio. Põe a Wikipédia. E clico em página aleatória. Gato. Gato. Conheço um monte de gente que tem gato. Eu não tenho gato, nunca tive gato. Mas as pessoas que têm gato amam gato, né? Quem tem gato realmente ama gato. E quem não tem gato não entende por que quem tem gato ama tanto gato. E quem tem cachorro não entende por que gato é tão legal. Mas as pessoas que têm gato entendem. Por que ele é incrível. Enfim. A... O artigo é gigante. Então eu peguei. Esse é o meu terceiro. Eu peguei dois artigos bem curtos. Aí agora veio um que, olha, tem que estar preparado. Vamos lá. Gato. O gato, Felis silvestris catus, também conhecido como gato caseiro, gato urbano ou gato doméstico, é um mamífero carnívoro da família dos felídeos, muito popular como animal de estimação. Ocupando o topo da cadeia alimentar, é predador natural. Ah, é o topo da cadeia alimentar. Ó. Ninguém come gato. O gato, quer dizer, acho que tem um animal que come gato. Né? O animal ser humano não come gato? Cachorro, algumas raças come. Gato não? Não que a gente saiba. É predador natural de diversos animais, como roedores, pássaros, lagartixas e alguns insetos. Olha só, ele come inseto também. Segundo pesquisas realizadas por instituições norte-americanas, pouco direcionado, né? Os gatos consistem no segundo animal de estimação mais popular do mundo, estando atrás apenas dos peixes de aquário. Eu pensei, caralho, pensei que era o cachorro. Eu sabia que tinha mais gato que cachorro, porque nos Estados Unidos é gato, na Europa é gato, na Ásia, gato, África, acima da, do deserto, norte da África, Ásia, gato. Norte da África é África, gato. É tudo gato. Só nós mesmo, acho que é cachorro, né? Mas o primeiro lugar é peixes de aquário. Dados censitários apontam que nos Estados Unidos existem mais gatos domésticos do que cachorros. Sim. A primeira associação com os humanos da qual se tem notícia ocorreu há cerca de 9.500 anos, período superior ao estimado anteriormente, que oscilava entre 3.500 e 8.000 anos. Olha só. A subfamília Felinae, que agrupa os gatos domésticos, surgiu há cerca de 12 milhões de anos. Caralho.
expandindo-se a partir da África subsaariana, ou seja, para baixo do Níger, Chad, até alcançar as terras atuais do Egito. Ele subiu, cruzou o deserto e foi para o Egito. Acredita-se que o gato selvagem africano era seu antepassado imediato, e evidências genéticas assinalam que os gatos domésticos atuais partilham uma procedência direta com os gatos selvagens do Oriente Médio. Muito bom, deixa eu ver aqui. Existem cerca de 250 raças de gatos domésticos, cujo peso variável entre, tá errado, cujo peso varia entre 2,5 e 12 quilos, a 12 quilos. Não, cujo peso variável entre 2,5 a 12 quilos classifica a espécie como animal doméstico de pequeno a médio porte. Assim como ocorre com as raças de cães que apresentam essa mesma faixa de peso, o gato doméstico pode viver entre 15 e 20 anos. Não, cão vive menos. Mesmo com essa faixa de peso, o cão vive menos. Devido à sua personalidade independente, tornou-se um animal de companhia em diversos lares ao redor do mundo, agradando pessoas dos mais variáveis estilos de vida. Dos mais variáveis, é verdade. Existe um padrão entre as pessoas que têm gato? Será que existe um? Será que elas têm algo em comum, as pessoas que têm gato? Um jeito de ser? Talvez. Talvez não. Toxoplasmose. Na cultura humana, a figura da mitologia às superstições, passando por personagens de desenhos animados, tiras de jornais, filmes e contos de fada. Tá, ele não termina a frase. Entre suas mais conhecidas representações estão os gatos Tom, Frajola, Manda-Chuva, Gato Félix, Gaturro, Gato de Botas e Garfield. Gaturro? O que é Gaturro? Gaturro é uma série de livros argentinos, olha só. Escrito por Christian Zonik, deve ser um judeu argentino, né? Gaturro. Argentino tem cara de que gosta mais de gato do que brasileiro. Argentino tem uma carinha de gostar de gato. Se bem que, enfim, tem um dog argentino, né? Dogo argentino, cachorro, que é daquele filme. Tem um filme argentino muito bom. Foi antes de bombar, dessa última bombada do cinema argentino, que chama O Cachorro, El Perro, que é um filme 2000 e não lembro agora, que o cachorro não cruza, era um dogo argentino, enfim. Vale a pena ver esse filme. El Perro, assiste esse filme, argentino. Tom, Frajola, Tom é o gato, né? Será que tem algum gato brasileiro? Na mitologia brasileira tem gato? Na mitologia, na cultura popular brasileira, nós temos gato? Onça. Mas onça não é gato, nem muito menos domesticado. Tanto gato, Manda-Chuva, Gato Félix, Gato de Botas, Garfield, Frajola, Tom. Que gato nós temos? Não temos gato, nós somos do cachorro. Taxonomia. O gato doméstico foi denominado Felis catus por Carolus Linnaeus, na sua obra Systema Naturae de 1758. John Christian Daniel von Schreber chamou o gato selvagem de Felis silvestris em 1775. De acordo com critérios filogenéticos, os gatos caseiros são considerados uma das subespécies do gato selvagem, olha só. Não é incomum, aliás, o cruzamento entre gatos selvagens e domésticos, formando espécimes híbridos. Pelas regras de prioridade do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, o nome da espécie deveria ser Felis catus, deveria. No entanto, na prática, a maioria dos biólogos utilizam, né? A maioria utiliza, não utilizam, Felis silvestris
para as espécies selvagens e Felis catus somente para a forma domesticada. Na opinião número 2027, é um número de uma opinião, publicada no volume 60, parte 1, do Bulletin of Zoological Nomenclature, em 31 de março de 2003, tá gravando isso? Tá, né? 31 de março de 2003, a Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica confirmou a utilização de Felis silvestres para denominar o gato selvagem e Felis catus para subespécies domesticadas. Felis catus segue sendo válido para a forma domesticada. Se essa for considerada Felis silvestris catus para a subespécie domesticada. Pode usar Felis catus para a forma domesticada se essa for considerada uma espécie separada. Que não é. Não sei. História e domesticação. Pré-domesticação. Os gatos domésticos são membros da família Felidae, a qual apresentava um ancestral em comum há cerca de 10 ou 15 milhões de anos. O gênero Felis, ao qual pertenciam os gatos, divergiu geneticamente dos Felidae há 6 ou 7 milhões de anos, ou seja, deu uma bifurcada na genética e tal. Esse gênero inclui diversas espécies de gatos selvagens, incluindo o Felis silvestris e o Felis silvestris libica, entre outros. Pesquisas confirmam que os gatos têm ancestralidade ligada a esses animais e provavelmente se desenvolveram em funções das seleções artificiais empreendidas por antigas sociedades humanas. Tem a seleção natural, que é aquele sucesso da adaptação ali, eu acho, descrita pelo Darwin, definida, criada, observada. E tem a seleção artificial, que é uma seleção que o humano faz há muito tempo, né? Acho que milho, né? Milho é seleção artificial, melancia antiga, acho que não tinha carne vermelha ali, aí eles vão plantando as melhores até ficar carnuda. Bastante seleção. Pitbull. Não tem pitbull na natureza. Pitbull é pug, né? Bulldog. Tudo isso é seleção artificial. Domesticação. Os gatos domésticos atuais são uma adaptação evolutiva dos gatos selvagens. Cruzamentos entre diferentes espécimes os tornaram menores e menos agressivos aos humanos. Os gatos foram domesticados primeiramente no Oriente Médio, nas primeiras vilas agriculturais do Crescente Fértil. Começou no Crescente Fértil do Oriente Médio, caso alguém não saiba, como eu, o que é Crescente Fértil. Crescente Fértil é uma região compreendendo os atuais estados da Palestina, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano e Chipre, bem como partes da Síria, do Iraque, do Egito, do sudeste da Turquia e do sudoeste do Irã. Ali é o Crescente Fértil. Tá bom. Os sinais mais... Então começou ali. Os sinais mais antigos da associação entre homens e gatos datam de 9.500 anos atrás e foram encontrados na ilha de Chipre. Olha, no Chipre começou esse papo de humano e gato, tá vendo? Quando as populações deixaram de ser nômades, a vida das pessoas passou a depender substancialmente da agricultura. Então, dizem que foi cagada, né? Dizem que não devia... Enfim, era pra gente continuar nômade coletor ali. Foi virar agricultura, deu essa bosta. A produção e armazenação de cereais, porém, acabou por atrair roedores. Olha isso, começamos a guardar milho e veio rato. Foi neste momento que os gatos vieram a fazer parte do cotidiano do ser humano. Olha que troca. É mais pilantragem do gato do que nossa, na real. Por possuírem um forte instinto caçador, esses animais espontaneamente passaram a viver nas cidades e exerciam uma importante função na sociedade: eliminar os ratos
e camundongos, que invadiam os silos de cereais e outros lugares onde eram armazenados os alimentos. Ou seja, foi isso, uma troca, uma simbiose. A gente começou a cuidar dos gatos, e os gatos comiam os ratos, né? A gente, a agricultura gerou gato. Essa é a real. Registros encontrados no Egito Antigo, como gravuras, pinturas e estátuas de gatos, indicam que a relação desse animal com os egípcios data de pelo menos 5.000 anos. Elementos encontrados em escavações indicam que, nessa época, os gatos eram venerados e considerados animais sagrados. Pode crer, tinha várias estátuas. Bastet, a deusa da fertilidade e da felicidade, considerada benfeitora e protetora do homem, era representada na forma de uma mulher com a cabeça de um gato e frequentemente figurava acompanhada de vários outros gatos em seu entorno. Olha aí. Tipo uma Catwoman. Na verdade, o amor dos egípcios por esse animal era tão intenso que havia leis proibindo que os gatos fossem exportados. Exportado está entre aspas, deve ser sair do país. Qualquer viajante que fosse encontrado traficando um gato era punido com a pena de morte. Quem matasse um gato era punido da mesma forma. E em caso de morte natural do animal, seus donos deveriam usar trajes de luto. Caralho. Os gatos dominam, né? Mano, nem comecei o artigo ainda. Vai dar uns 12 GB. Não tardou para que alguns animais fossem clandestinamente transportados para outros territórios. Passava, né? É que nem cigarro em Foz. Passa. Fazendo com que a popularidade dos gatos aumentasse. Ao chegarem na Pérsia Antiga, também passaram a ser venerados. Ali havia a crença de que, quando maltratados, corria-se o risco de estar maltratando um espírito amigo, criado especialmente para fazer companhia ao homem durante sua passagem na Terra. Desse modo, ao prejudicar um gato, o homem estaria prejudicando a si mesmo. Esse era o pensamento persa. O homem prejudica. Qualquer coisa que o homem prejudica, ele prejudica a si mesmo, né? Essa é a verdade. Devido ao fato de serem exímios caçadores e auxiliarem no controle de pragas, por muitos séculos os gatos tiveram uma posição privilegiada na Europa cristã. Então eles saíram do negócio fértil lá, o crescente fértil do Oriente Médio, foram para o Egito. Aí do Egito foram para Turquia ali, e da Turquia subiram para Europa. Então Oriente Médio, Egito, Turquia, Europa. Então eles eram, muitos séculos, os gatos tiveram uma posição privilegiada na Europa cristã porque eles auxiliavam no controle de pragas. Porém, no início da Idade Média, a situação mudou. Gatos foram acusados de estarem associados a maus espíritos e por isso muitas vezes foram queimados, justamente com as pessoas acusadas de bruxaria, mano. Até hoje, ainda existe o preconceito de que as bruxas têm um gato preto de estimação, sendo esse animal associado aos mais diversos tipos de sortilégios. Puta merda. Dependendo da região, porém, podem ser considerados animais que trazem boa sorte. É verdade. É muito comum ouvir histórias de sorte e azar associados aos animais dessa cor, gatos pretos. Ao fim da Idade Média, a aceitação... A Idade Média foi foda, né? Puta, até os gatos. Meu. Ao fim da Idade Média, a aceitação dos gatos nas residências teve um novo impulso. Com o passar do tempo, a visão mística e preconceituosa vinculada às crendices em bruxaria perdeu lugar para o prazer advindo da domesticação desses pequenos animais. O prazer ganhou. O prazer sempre ganha. A capacidade de associar independência e sociabilidade, pode crer, né? Isso é uma coisa que o cachorro... Independência e sociabilidade. Eu não sei o que é, eu não tenho gato. Mas ele é bem independente.
fez com que os gatos ganhassem o status de desejáveis animais de companhia e, ao mesmo tempo, passassem a ser parte integrante de grupos familiares. Em diversos textos literários e acadêmicos, esse animal é descrito como portador de inúmeras virtudes, as quais os colocam em uma posição privilegiada perante a sociedade humana. Caralho, é verdade. O fenômeno relacionado à aceitação dos felinos após o fim da Idade Média também se estendeu a embarcações, nas quais passou a ser muito comum aos navegadores terem gatos como mascotes. Conhecidos como gatos de navios. Tem um link aqui que vai para gatos de navios, hein? Tá. Esses animais assumiram também a função de controlar a população de roedores ao bordo da embarcação, sem dúvida. Com o passar do tempo, muitos gatos passaram a ser considerados animais de luxo, ganhando uma boa posição do ponto de vista social, sendo até utilizados como acessórios em eventos sociais pelas damas. É mesmo? A galera saía com os gatos. Nessa época, o gato começou a passar por melhoramentos genéticos para exibição e exposições, dando origem à criação de raças puras, com pedigree. Uma das primeiras raças criadas para essa finalidade foi a persa, que ficou conhecida após sua introdução no continente europeu, realizada pelo viajante italiano Pietro della Valle. Olha aqui, vamos ver, tem um link para o Pietro della Valle. Ele disse que foi um explorador italiano que viajou pela Ásia. E della Valle também é conhecido por ser o introdutor dos gatos da raça persa no Ocidente. Olha os caras, velho. Puta merda, mano. O cara é conhecido na história da humanidade por isso. É bom, você tem que ser conhecido por alguma coisa. A primeira grande exposição de gatos aconteceu em 1871 na cidade de Londres, no Reino Unido. A partir desse momento, o interesse em se expor gatos desenvolvidos dentro de certos padrões propagou-se por toda a Europa. Será que ainda existe esse interesse? Características. Estamos chegando no 1/3 do bagulho. Os gatos geralmente pesam entre 2,5 e 7 quilos. Entretanto, exemplares de algumas raças, como o Maine Coon, podem exceder os 12 quilos. Caralho. Maine Coon, 12 quilos. Porra. O tamanho da Filó. Filó é meu cachorro. Não tá comigo. Ela... Enfim. É uma longa história. Já foram até mesmo registrados exemplares com peso superior a 20 quilos. Aspecto que normalmente ocorre devido ao excesso de alimentação. Legal, esse excesso de alimentação é uma boa forma de você colocar. Em cativeiro, os gatos vivem tipicamente de 15 a 20 anos, porém o exemplar mais velho já registrado viveu até os 38 anos. Caralho. Tem que procurar se é real, isso se os caras estão inventando. Os gatos domésticos têm a expectativa de vida aumentada quando não saem pelas ruas. Pois isso reduz o risco de ferimentos ocasionados por brigas e acidentes. A castração também aumenta significativamente a expectativa de vida desses animais, uma vez que reduz o interesse do animal por fugas noturnas e também o risco de incidência de câncer de testículos e de ovários. Caralho! O gato doméstico vive mais quando não sai pra rua. Olha que coisa. Se bem que os gatos têm que sair pra rua também, vive mais, ficar em casa, né? Tipo pandemia. Gatos selvagens que vivem em ambientes urbanos têm expectativa de vida reduzida. Gatos selvagens selvagem. Gatos selvagens mantidos em colônias tendem a viver muito mais. O Fundo Britânico de Ação para Gatos, British Cat Action Trust, existe isso, relatou a existência de uma gata de rua com cerca de 19 anos de idade. Mas tem um de 38, de rua. Os gatos possuem 32 músculos na orelha, o que lhes permite ter um tipo de audição direcional, movendo cada orelha independentemente da outra. Uma orelha pode mexer para um lado, outra orelha pode mexer para o outro. Assim, um gato pode mover o corpo numa direção, enquanto move as orelhas para o outro lado. A maioria dos gatos possui pavilhões auditivos orientados para cima. Diferentemente dos cães, gatos com orelhas dobradiças
São extremamente raros, olha aí. Os Scottish Folds são uma das exceções a essa regra, devido a uma série de mutações genéticas, chama Scottish Fold. Quando irritados ou assustados, os gatos repuxam os músculos das orelhas, o que faz com que elas se inclinem para trás. Tá. O método de conservação de energia dos gatos compreende dormir acima da média da maioria dos animais, sobretudo à medida que envelhecem. Olha só, eu devia ter esse método de conservação de energia. É um bom é um bom método. A duração do período de sono varia de 12 a 16 horas, sendo 13 a 14 horas o valor médio. Caralho, algumas espécimes, contudo, podem dormir 20 horas num período de 24 horas. Porra. Puta inveja. A temperatura normal do corpo desses animais varia entre 38 e 39 graus. Caralho. É mais alto que o do humano. 36. O animal é considerado febril quando tem a temperatura superior a 39,5. 39,5 para o humano já fritou os miolos. E hipotérmico quando está abaixo de 37,5. Comparativamente, os seres humanos têm a temperatura normal em torno de 37, menos, né? Tá. A pulsação do coração desses pequenos mamíferos vai de 140 a 220 batidas por minuto e depende muito do estado de excitação do animal. Em repouso, a média da frequência cardíaca fica entre 150 e 180 batimentos. Tá bom. Um adágio, o que é um adágio? Um adágio popular é um ditado. Um adágio é um ditado popular. Dizem que os gatos caem sempre de pé. Durante a queda, o gato consegue, por instinto, girar o corpo e prepará-lo para aterrar em pé graças ao sentido agudo de equilíbrio e flexibilidade. Um gato precisa de aproximadamente 90 centímetros para se virar. Puta, caralho. Mesmo os gatos sem cauda, como grande parte dos indivíduos da subespécie gato-manês da ilha de Man, tem essa habilidade. Mesmo não tendo cauda, ele consegue fazer isso. Pois o gato usa principalmente as patas traseiras e depende da conservação do momento angular para endireitar o corpo. Cara, os caras amam gato. Olha as análises. Assim como a maioria das espécies de mamíferos, os gatos são capazes de nadar. Sim. No entanto, somente o fazem quando extremamente necessário, como o caso em queda acidental na água. Assim como os cães, os gatos são digitígrados. Andam diretamente sobre os dedos. Ah, quem é digitígrado anda com o dedo. O ser humano não é digitígrado porque ele anda com a sola do pé e o dedo ajuda. Tá. Inventei isso, não está escrito aqui. Peraí. Aqui, gato, cão, com exceção dos humanos e ursos. Urso não é digitígrado, humano não é digitígrado. Olha só que legal. A maioria dos mamíferos é. Acho que elefante não é, né? Andam diretamente sobre os dedos. Os ossos das suas patas compõem a parte mais baixa da porção visível das pernas. São capazes de passos precisos, colocando cada pata diretamente sobre a pegada deixada pela anterior, minimizando o ruído e os trilhos visíveis, algo que é instintivo, provavelmente. A alimentação. Em situações de caça, os gatos alimentam-se de insetos, pequenas aves e roedores. Os gatos não domesticados, abandonados ou sem dono, ou os gatos domesticados que se alimentam livremente, consomem entre 8 e 16 refeições por dia. Apesar disso, os animais adultos podem adaptar-se a apenas uma refeição por dia. Caralho. Ou é 8 ou é uma. Os gatos não produzem sua própria taurina, que consiste em um ácido orgânico essencial para a vida dos mamíferos, sim. Como essa substância está presente no tecido muscular dos animais, o gato precisa se alimentar de carne para sobreviver. Caralho! Por isso que a galera reclama de gente que é vegetariana e dá vegetariano pro gato, né? Porque ele precisa de carne porque ele não fabrica a sua própria taurina. Assim, os gatos apresentam dentição e aparelho digestivo especializado para processamento de carne.
O intestino diminuiu de extensão ao longo da evolução para ficar apenas com os segmentos que melhor processam as proteínas e gorduras de origem animal. Gato tem que comer carne. Apesar da fisiologia do gato ser essencialmente orientada para o consumo de carne, é comum que os gatos complementem sua dieta carnívora com a ingestão de pequenas quantidades de ervas, folhas, plantas ou outros elementos de origem vegetal. Meu, isso está escrito aqui, eu não sei. Às vezes tem gato que não come carne. Será que existe? Talvez. Uma teoria sugere que este comportamento de comer vegetais, ervas, folhas, ajuda o gato a regurgitar em caso de difícil digestão. Outra teoria aponta que ingerir pequenas doses de vegetais fornece fibras e minerais diversos, não presentes em uma dieta exclusivamente carnívora. Verdade. Nesse contexto, é necessária prudência aos donos dos gatos, porque algumas plantas podem ser venenosas para os animais. As folhas de alguma espécie de lírios, tem um lírio aqui, tá aí, tá na cozinha, podem causar danos nos rins, que pode mesmo ser fatal. Caralho. Também as plantas do gênero Philodendron, endredon, são venenosas para os gatos. Outro exemplo é do abacateiro, do qual algumas partes são tóxicas, mas cujo fruto, exceto o caroço, é um ingrediente em várias marcas de comida para gato. O abacateiro, o abacate. Caralho. Os gatos são bastante seletivos em sua alimentação, o que pode ser decorrente, pelo menos em parte, da mutação que causou à espécie a perda da capacidade de detectar sabor doce nos alimentos. Ah, não sente gosto doce. O gato não sente gosto doce, segundo a Wikipedia. Apesar de exigentes, precisam alimentar-se constantemente, pois, de modo geral, não toleram mais de 36 horas de jejum sem que os seus rins sofram algum risco de dano. Tá? Tem que dar comida para o gato. O gato exibe alguma preferência pela planta designada por nepeta, popularmente conhecida como erva dos gatos ou catnip. Muitos gatos gostam de comer essa planta, que tem efeitos diversos no seu comportamento, enquanto outros apenas rastejam sobre esse vegetal e brincam com suas folhas e flores. Aí, catnip deixa os gatos doidão. Os gatos também podem sofrer de distúrbios alimentares diversos. Caralho. Alguns contraem uma doença chamada pica. Pica. Que consiste em um transtorno que os impele a mastigar objetos alheios à sua dieta, como terra, plástico, papel, lã, carvão e outros materiais, o que pode ser perigoso para a sua própria sobrevivência, dependendo da toxicidade desses materiais. Pica chama a doença. Cuidado, hein? O meio de alimentação mais recomendado para os gatos domésticos é o consumo livre, ou seja, deve-se procurar deixar o alimento à vontade para o gato ao longo do dia. Essa prática tem a vantagem de diminuir o pH da urina, evitando desse modo a formação de cálculos renais. Tem que deixar comer. No entanto, alguns veterinários costumam recomendar que o dono controle a quantidade de alimento ingerida, oferecendo ao gato porções limitadas, visando evitar que o animal fique com sobrepeso. Tá bom. Chegamos aqui a um meio, vai, quase meio. Comportamento. Agora que é foda pôr um chá aqui. Tá acabando. Até o chá tá acabando. Puta que pariu. Minha paciência. Tá. Ninguém tá enchendo o saco ainda. Comportamento. O temperamento dos filhotes varia conforme a ninhada e a socialização. Os gatos de pelo curto tendem a ser mais magros e fisicamente mais ativos, enquanto os gatos de pelo comprido tendem a ser mais pesados e letárgicos. Porra. Entretanto, a maioria dos gatos partilha de um mesmo comportamento. São extremamente curiosos. Não é por acaso que existe um dito popular que diz: a curiosidade matou o gato. Quando abandonados em áreas remotas, distante da sociedade humana,
Filhotes de gatos podem converter-se ao meio de vida selvagem, olha só, passando a caçar pequenos animais para sobreviver. Está dentro deles, né? Tá dentro deles. A expectativa de um gato, a expectativa de vida de um gato de rua é de apenas 3 anos. O gato morre na rua, ele se fode. Já um gato que seja cuidado por humanos pode superar 20 anos de idade, sim. O gato no estado selvagem é um animal muito social, chegando a estabelecer colônias mais ou menos hierarquizadas, podendo formar colônias como a dos leões. Possui um instinto natural de caça. Mesmo quando domesticados, os machos tendem a marcar seu território com urina. Os gatos possuem um cérebro bastante evoluído, sendo capazes de sentir emoções. Olha só, imagina a emoção de gato. Podem sofrer diversos distúrbios psicológicos, como estresse e depressão. Imagina depressão de gato, a merda que não é. Assim como o ser humano, quando estressados, tende a ter um comportamento neurótico. Imagina neurose de gato. Quando eu encontrar alguém neurótico, eu vou falar assim: está com neurose de gato. Esses animais costumam copular. Bom, vamos ver aqui. Esses animais costumam copular somente quando a fêmea entra no cio. Este pode ocorrer, o cio, né? Pode ocorrer várias vezes ao longo de um ano e dura aproximadamente uma semana. O macho procura cercar a fêmea, que normalmente tenta resistir ao máximo à cópula. Ah, sério? Pensei que eles eram mais transudo. É menos, o gato não transa muito, então. Se o macho é hábil, ele conseguirá mordê-la na parte posterior do pescoço, imobilizando-a. Até conseguir isso, é comum que os dois soltem miados altos diferente do miado usual. A penetração é dolorosa. Caralho. A cópula estimula o início do processo de ovulação das fêmeas. Elas têm sensores nervosos que, com a dor, ativam o processo. Desse módulo, poucos óvulos são perdidos. Caralho, é uma transa brutal, né? Que já não tem espaço aí, né? É bem primitiva. Né? Sua velhice ocorre de forma abrupta, não sendo gradual como a humana. Sua velhice ocorre de forma abrupta, não sendo gradual como a humana, porque a nossa. Caralho, eles ficam velhos de repente. Novo, 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 velho. Louco. Dura aproximadamente um ano e finda com a morte. Eles só ficam velho no último ano de vida. Porra, aí sim. A gente fica velho todo dia? É possível que o gato tenha doenças típicas de idade avançada, como catarata e perda olfativa. Nessa fase, o animal geralmente dorme durante todo o dia, mostrando extremo cansaço e fraqueza muscular. Sim. As fêmeas apresentam um temperamento variável. Podem simular ignorar seu dono, dar atenção a ele ou ronronar. O comportamento dos gatos depende de cada indivíduo, do momento do dia e até mesmo das condições climáticas. Se estiver chovendo, eles não gostam, é isso? Enquanto um felino pode ser muito sociável, o outro pode ser completamente arisco. Alguns gatos ficam agitados e avessos ao contato com humanos à noite. Ainda é possível observar que alguns desses animais ficam agitados quando uma tempestade está por vir, olha. Outros adotam uma posição defensiva, em que ficam deitados com as patas recolhidas aguardando o início da chuva. Em alguns casos, um gato filhote pode apresentar variações de energia, ficando algumas vezes mais calmo e outras mais agitado. Gatos adultos mantêm-se calmos por mais tempo que os gatos pequenos, por serem maiores e mais pesados. Tá bom. Os gatos são animais muito higiênicos, sendo que passam muitas horas do dia cuidando da limpeza dos seus pelos. Para isso, utilizam a superfície áspera de suas línguas para remover partículas de pó e sujeira. A gente podia fazer isso, né? Se lamber o outro. Muito melhor do que tomar banho. Tá ligado? Tomar banho é ridículo. Pra quê, velho? Só se dá uma lambidinha. Devido ao modo que tratam da sua higiene, lambendo
e ingerindo muitos pelos, os gatos eventualmente regurgitam esse material na forma de pequenas bolas, contendo suco gástrico e material piloso. Outro aspecto característico da higiene desses felinos é o fato de enterrar a sua urina e fezes, evitando assim que o cheiro denuncie sua presença a uma possível presa ao predador. Eles enterram, então. Com isso, quando o gato é criado em locais sem a presença do solo exposto, ou seja, um local que não tem terra, que só tem cimento, um apartamento, há necessidade de se manter uma caixa com areia sanitária à sua disposição, sendo que instintivamente ele irá utilizá-la para o descarte de seus resíduos fisiológicos. Não precisa ensinar, eu acho que é isso, né? Donos de gato aí, digam, não precisa ensinar o gato a ir na caixa. Cachorro você precisa ensinar a ir no jornal. Geralmente, às vezes, eles fazem fora, depende do cachorro. A filó não, nunca faz. Eu falo, vai fazer xixi, filó, ela vai lá e faz xixi e volta. No jornal. Alguns fabricantes disponibilizam areias perfumadas para eliminar o cheiro forte que suas fezes podem deixar em um ambiente fechado, casa e apartamento. No entanto, o que pode ser bom para humanos não é para o animal. Absorvente sem perfume e natural é o mais recomendado. Ciclo biológico. O gato apresenta vários ciclos reprodutivos ao longo do ano que podem durar 4 a 7 dias. Durante esse período, as gatas miam mais frequentemente e vários gatos podem lutar por uma mesma fêmea no cio. O vencedor ganha o direito a copular. Caralho. Ainda que a fêmea, a princípio, rechace a relação sexual, só falamos isso, é bem primitiva, né? Bem quase violenta, né? Ela acaba aceitando o macho. Depois da cópula, a fêmea se limpa e pode ficar muito violenta até que termine todo o ato do acasalamento, uma vez que o ciclo se repita. Caralho, que foda! As gatas podem ter cada óvulo fecundado por um macho diferente, tendo assim na mesma ninhada filhotes de pais diferentes, que nem cachorro, mas a gata já não quer um, né? Eu não vejo ela cedendo a machos diferentes assim. As gatas alcançam a maturidade sexual entre 4 e 10 meses, nem um ano. E os gatos entre 5 a 7 meses, bem novos, né? Após o nascimento. A gestação dura 63 a 65 dias, 2 meses aproximadamente, e pode gerar de 1 a 8 filhotes. Os recém-nascidos devem manter-se com a mãe por 60 dias, já que então o gatinho já terá recebido os nutrientes necessários. Separá-los antes desse período seria um erro, devido à possibilidade de que eles morram por falta de alimentação adequada. Pode-se esterilizar os gatos, procedimento normalmente realizado em machos antes que eles comecem a marcar território. Isso deve evitar que eles perpetuem esse comportamento ao longo das suas vidas. Eu nunca fui muito a favor de castrar, mas dizem que é bom, não sei. O gato apresenta características genéticas. O gato apresenta 38 cromossomos, que puta merda, já tenho 40 minutos, que são conhecidos cerca de 200 patologias associadas, muitas delas comuns aos seres humanos. O projeto Genoma do Gato, tem um projeto chamado Genoma do Gato, do Laboratory of Genomic Diversity, pretende descobrir seu genoma. Ué, nós não descobriu? Não é difícil, sei lá. Talvez seja, não sei. Existe uma crença. Chá. Acabou o chá, vou fazer mais chá. Preciso jantar também. Existe uma crença de que os gatos brancos de olhos azuis são surdos. Eita! Gato branco de olho azul é surdo. A não ser que tenha um olho de cada cor. Característica conhecida como heterocromia. Que o David Bowie tinha, dizem, né? Diz ele que tinha, né? Cujos portadores são denominados gatos de olhos ímpares. O David Bowie é um gato de olho ímpar. De olhos ímpares. Olhos ímpares. Isso está certo em parte, já que há uma maior probabilidade de gatos com essas características físicas serem também surdos. Mas esse não é o fator determinante. O gene da surdez é próprio dos gatos brancos. Chama-se alelo W.
e é o causador da coloração branca e da surdez nos gatos. Caralho! Nem todos os gatos brancos são surdos. Só os são os que apresentam o tal gene. O gene W faz com que o gato seja branco, ainda que seus genes digam que ele é um gato escuro. Esse gene é tipo um albinismo, não. Esse gene tem a peculiaridade de mascarar o resto das colorações para fazê-los brancos. Além disso, estes gatos só têm os olhos azuis ou verdes. Outra característica genética é o fato de alguns animais, os dentes caninos da mandíbula superior, serem proeminentes, semelhantes ao observado nos fósseis do tigre dente de sabre. Pelagem. Olha, meus amigos, tem chão aqui. Mas perdeu. Tem chão. Vamos embora, não vamos ficar. Ainda bem que eu peguei um dia que não tenho porra nenhuma pra fazer e saiu esse aqui. Em respeito às cores, os gatos podem ter uma única coloração, como os completamente brancos ou pretos, que só têm pelos contrastantes soltos em algumas partes do corpo. Também podem ter duas cores, como branco e preto, branco e amarelo, pardo e branco, ou cinza e branco. Podem possuir um padrão de cores tigrado em laranja, pardo e branco. Em tons de cinza e alaranjados, gatos romanos, com o pelo de uma só cor em toda a sua extensão ou de dois tipos de cores, as extremidades diferentes do resto do corpo. Também pode ter um padrão de cor siamês com cores mais escuras na face, rabo, patas e orelhas. Outro tipo de coloração é a tricolor, como por exemplo branco, laranja e preto. As gatas costumam ter os pelos mais lustrosos e brilhantes do que os machos. Em contrapartida, eles costumam soltar mais pelos do que os gatos, principalmente nos períodos do início do cio. Ah, tá. Gata solta mais pelo que gato. Caso vocês queiram ter gato, saibam disso. Mas quem tem gato não se importa com pelo. Os gatos tricolores, ou de até 4 cores, são normalmente fêmeas. Quando são machos, são estéreis. Caralho, se o gato tem 3 cores, ou 4, ou é fêmea, ou é macho estéreo. Caralho. Em contrapartida, os gatos romanos laranjas são em sua maioria machos, porém é possível deparar-se com fêmeas. Claro, tem que ter fêmea. O tipo de pelo vai desde muito curto, como o Sphinx, que é aquele gatinho pelado, né? Cujo pelo é quase invisível, ao encaracolado, no caso da raça Devon Rex, não conheço. O pelo curto normal com uma cor somente ou com pontas de outra cor, ou pelo semilongo, ou até o pelo mais longo procedente das cruzas com o bosque da Noruega, persa ou qualquer raça de pelo longo. Bom, ele descreveu os pelos aqui, desnecessário essa parte, né? Sentidos, visão. Medir e classificar os sentidos dos animais pode ser difícil, principalmente porque não existem meios explícitos de comunicação entre o objeto de teste e o examinador, exatamente. A gente nunca sabe o que o outro está vendo. Entretanto, testes indicam que a visão aguçada dos gatos é largamente superior no período noturno em comparação aos humanos, e menos eficaz durante o dia. Ou seja, na visão, o ser humano vê melhor que gato de dia. E de noite não. Os olhos dos gatos possuem o tapetum lucidum. Puta que pariu. Tapetum lucidum, é isso aí mesmo. Uma membrana posicionada dentro do globo ocular que reestimula a retina ao refletir a luz na cavidade. Não entendi. Enquanto esse artifício melhora a visão noturna, parece reduzir a acuidade, existe essa palavra, acuidade? Visual, na presença de luz abundante. Ou seja, quando tem muita luz, esse tapetum aí atrapalha. Quando há muita luminosidade, a pupila em formato de fenda fecha-se o máximo possível para reduzir a quantidade de luz a atingir a retina, o que também resguarda a noção de profundidade. Os gatos têm, em média, campo visual com abertura estimada em 210 graus, dos quais 120 graus são binoculares, contra 180 graus dos humanos, com sobreposição binocular mais estreita que a dos humanos. O campo de visão
depende principalmente do posicionamento dos olhos estruturalmente semelhantes aos humanos, mas também pode estar relacionada com a construção dos olhos. Ao invés da fóvea, eu vou falar o que é fóvea. Mancha amarela, ou a região central da retina do olho humano, onde se concentram os cones. Enfim, é um bagulho do olho. Que dá aos humanos excelente visão central. Os gatos têm uma faixa central marcando a intersecção binocular. Aparentemente, os gatos conseguem diferenciar cores, especialmente a curta distância, mas sem sutileza apreciável em termos humanos, já que estas não são interpretadas da mesma forma, a menos que o animal seja devidamente treinado para desenvolver tal percepção. Cor para ele não importa, essa é real. Os gatos também possuem uma terceira membrana protetora dos olhos, a membrana de nictação, que é o ato de fechar os olhos instintivamente na presença de luz intensa. Ué, nós também temos, não? Não. Essa membrana fecha parcialmente quando o animal está doente. Se o gato mostra frequentemente essa terceira pálpebra, é um indicativo de doença. Caso vocês tenham gatos, olhem se ele está com a membrana de nictação exposta. Se ele tiver com a membrana de nictação exposta, ele pode estar doente. Os gatos não conseguem ver a menos de 20 centímetros de distância. Se você tivesse alguma coisa perto do... ele não vê. Daí levarem a boca à comida, confiando no olfato. Seu ponto cego é logo abaixo do nariz. Nariz? Chama nariz? Ó, o negócio tá com 51 minutos. 4 gigas. Talvez eu tenha que cortar. Eu vou mais um pouquinho. Talvez eu tenha que cortar. Eu mostro no relógio que eu não vou sacanear. É só para não ficar gigante. Os seres humanos e os gatos têm limites similares de audição em baixa frequência, que devem rondar os 20 Hz. Já na escala de alta frequência, os gatos têm ampla vantagem, alcançando 60 Hz, superando até mesmo os cães. Os gatos podem ouvir até 2 oitavas acima dos humanos e meia oitava além dos cães. Quando detectam um som, as orelhas do gato imediatamente voltam-se para o ruído. Os gatos podem precisar, com margem de erro de 7,5 centímetros, a localização de uma fonte sonora a 1 metro de distância. Não é tanto, é 1 metro. 32 músculos individuais já falou isso aí. Na orelha permitem ouvir direcionalmente. Os gatos podem mover uma orelha independentemente da outra. Diferente dos humanos, os gatos têm sua orelha coberta internamente e externamente por pelos. Tem humano que tem pelo na orelha. Tem uma grama. Tem uns velhos que tem uma grama nascendo na orelha. Assim. Eu tenho. Eu tô ficando velho, tá nascendo uns pelo. Deixa eu ver se eu consigo tirar. É difícil tirar. E aí dizem que quanto mais você tira, mais nasce. É pior, né? Não tirar é a melhor saída. Saiu até um aqui, não sei se... Ele é branco, tá vendo? Deixa eu pôr o olho. Pôr o cabelo, vai. Olha ele aqui, ó. São pelos da orelha. Tipo um gato. Então eu tenho um pouco de gato em mim. Quando está enojado, provavelmente muitos estão enojados agora, ou atemorizado, o gato instintivamente abaixa as orelhas para trás da cabeça, cobrindo seus canais auditivos. Juntamente com esta ação, arrepia seus peitos, coloca as garras para fora e emite um som ameaçador com a boca, deixando os dentes à mostra. É aquela arrepiada, né? Tato. Estamos no tato, depois tem paladar, olfato, tá? Vai longe, hein? Os gatos geralmente apresentam uma dúzia de vibriças dispostas em 4 fileiras sobre os lábios superiores. As vibriças
dessa região em particular são comumente chamadas coletivamente de bigode. Tá, vibriça, pô, bigode. Alguns nas bochechas, sobretudo tufos sobre os olhos e no queixo, beleza. Os esfinx, que é aquele gato quase sem pelo, podem ter bigodes normais, curtos ou nem sequer ter bigode. Os bigodes auxiliam na navegação e tato. Sim. Podem detectar pequenas variações nas correntes de ar, possibilitando ao gato descobrir obstruções sem vê-las, facilitando o deslocamento na penumbra, penumbra no escuro. As fileiras mais elevadas dos bigodes movem-se independentemente das inferiores, as de cima movem independente das de baixo, para medições ainda mais precisas. Especula-se que os gatos podem preferir guiar-se pelos bigodes especializados que dilatar as pupilas na totalidade, o que reduz a habilidade de focar objetos próximos. Ah, tá. Ele prefere ver com o bigode do que com o olho. Esses pelos também alcançam aproximadamente a mesma largura do corpo do bicho, permitindo-o julgar se cabe em determinados espaços. Ele saca se ele vai passar por um buraco pelo bigode. Se o bigode passa, ele sabe que ele passa. Muito bom. Pô, os caras, hein? Os caras esmiuçaram a vida do gato, hein? O posicionamento dos bigodes é um bom indicador do humor do felino. Olha só. Apontados para frente indicam curiosidade e tranquilidade. Colados ao rosto indicam que o gato assumiu uma postura defensiva e agressiva. Recentes estudos de fotografias infravermelhas de gatos caçando mostram que eles também utilizam seus bigodes para determinar se a presa mordida já está morta. Observa-se nas fotos que, ao aplicar a mordida fatal à vítima e posteriormente a manter apertada entre as mandíbulas, seus bigodes abraçam ou rodeiam completamente o corpo da presa para detectar uma possível mínima vibração como sinal de que a caça ainda possa estar com vida. Crê-se que este fenômeno é usado para proteger o próprio corpo do felino, porque muitas de suas vítimas, como os ratos, ainda podem mordê-lo ou lesioná-lo, se o predador levar à boca quando eles estão com vida. Excelente esse texto, né? Seja quem escreveu isso, escreveu muito bem, porque tem uns textos na Wikipédia que são uma merda. Mal escrito pra caralho, você não entende nada do que tá rolando. Essa pessoa que escreveu esse texto deve ser cópia de alguma enciclopédia já mais antiga, né? Não, 2005. Enfim, ótimo texto. Seja lá quem escreveu o texto do gato, tá muito bom. É longo. Eu me fudi, mas tá bom. Uma curiosidade sobre o paladar dos gatos é que, de acordo com a edição norte-americana da National Geographic de 8 de dezembro de 2005, eles não são capazes de saborear o doce, já foi isso aí, por falta de receptores desse tipo. Que triste. Doce é bom. Quer dizer, não faz bem, mas o gosto é bom. Alguns cientistas acreditam que isso se deve à dieta dos gatos incluir quase que exclusivamente alimentos ricos em proteína, embora seja incerto se essa é a causa ou o resultado se essa é a causa ou o resultado dessa falta de células adaptadas. Muito bom. Entretanto, através da observação de gatos domésticos, percebe-se que, uma vez que sejam oferecidos doces, eles parecem gostar. Embora não seja saudável deixá-los comer tais guloseimas, pois podem causar excessiva fermentação dentro do aparelho digestivo, gerando gases e cólicas desconfortáveis ao animal, fora outras coisas. Ainda que não reconheçam o gosto doce, esses animais apresentam grandes sensibilidades aos sabores ácidos, salgados e amargos, o que os torna animais muito exigentes quanto ao paladar dos alimentos que lhes são oferecidos, podendo recusar a refeição fornecida caso notem algo de errado ou diferente em seu sabor. Dizem que gato é fresco pra caralho e é chato de comer, né? Enfim, é isso aí, ó. O olfato é fundamental para que o gato reconheça o meio ambiente. Um gato doméstico possui o olfato 14 vezes mais potente e 2 vezes mais células receptoras que os humanos, portando 19 milhões de terminações nervosas ligadas ao cheiro. Portanto,
podem sentir odores dos quais um ser humano nem sequer registra ou conhece. Assim. Sim, sim. Isso é óbvio. Gatos ferais. Vamos lá. Gatos ferais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui. São 9 horas. Eu vou cortar e aí eu vou mostrar aqui, tá? Deixa eu ver aqui, tá voltando. Como é que mostra? Tô voltando aqui, passou 10 minutos de diferença, porque demorou pra salvar aqui, bagulho gigante desse que eu tô fazendo, eu nem sei fazer direito, tô salvando acho que num formato imenso aqui, deu não sei quantos giga. Vai ser uma bosta de subir essa porra. Mas beleza, depois eu vejo aqui. Ixi, nossa. Estamos no. Estamos no. Na parte de gatos ferais. Devido ao fato de a sua domesticação ser relativamente recente, quando necessário, os gatos convertem-se facilmente à vida selvagem, passando a viver em ambientes silvestres. Gatos que nasceram ou cresceram em meio selvagem, sem manterem contato direto com os seres humanos, costumam se unir em agrupamentos formados por diversos animais. Louco porque felino é assim, meu. Cachorro, lobo, né? É assim. Ah, leão também, tigre não. Ou é, não sei. Os animais que vivem nessa situação recebem o nome de gatos ferais. Esses animais costumam formar colônias nas quais vivem por meio de caça a pequenos animais como aves e roedores. Por crescerem de forma isolada, eles costumam apresentar agressividade e dificilmente aceitam contatos com humanos, o que torna sua domesticação ocorrência rara e de elevado nível de dificuldade. Suas colônias podem apresentar diferentes tamanhos, variando desde grandes colônias, com a presença de 25 ou mais gatos, agrupamentos médios, contendo 10 a 25, ou pequenos grupos compostos de menos de 10 animais. Tais colônias usualmente se localizam em áreas afastadas dos centros urbanos. Contudo, não é rara a presença de agrupamentos de gatos ferais ocupando parques e grandes terrenos baldios em áreas urbanas. Olha só, tipo no Tom e Jerry, que o Tom às vezes ligava lá pros gatos. Os gatos apareciam para comer, né? Os gatos de rua. É os gatos ferais. Eles ficam nos terrenos baldios, unidos, atacam a sua garganta, dilaceram a sua traqueia. Gatos ferais. Uma vez que os gatos ferais são idênticos aos gatos domésticos do ponto de vista genético, não existem distinções significativas das feições físicas entre os gatos ferais e os domésticos. Entretanto, devido ao seu modo de vida, normalmente os animais ferais irão apresentar-se mais musculosos que os animais domesticados, uma vez que esses gatos de vida livre realizam atividades físicas de forma mais intensa e frequente. Gatos ferais são foda, hein? Suas constantes atividades de caça os obrigam a subir em árvores, escalar rochas e correrem atrás das presas, o que gera grande gasto de energia. Então é isso aí, molecadinha. Vocês têm que, pelo menos na parte física, não ficar muito em casa na letargia do YouTube, né? Nem do videogame, PlayStation 5, League of Legends, Last of Us, Sonic. Não dá. Tem que se espelhar nos gatos ferais e se aventurar, ralar o joelho, ralar as coxas. Tem que fazer isso para ficar forte. Visualmente, o gato feral pode apresentar uma pele mais rústica,
Mas isso não se trata de uma característica genética, e sim de um aspecto relacionado ao fato de que, ao adotar um modo de vida selvagem e afastado do convívio com humanos, esses animais não recebem os cuidados que manteriam sua pelagem brilhante e macia. Incrível esse texto, é muito bom, muito bem escrito. O português é perfeito, a forma de explicar é muito boa. Além disso, suas práticas de caça e as frequentes brigas em defesa do território podem causar ferimentos que deixam cicatrizes, sobre as quais há crescimento irregular de seus pelos. Os gatos de vida livre não precisam de interação com o homem para obter proteção, alimentos ou companhia. Chupa homem. Desse modo, ao contrário dos gatos normais, os ferais não vocalizam para os humanos. Ah, olha só. Não precisa comunicar. Na verdade, por serem dotados de elevado temor e desconfiança em relação ao homem, justificada, os gatos ferais normalmente procuram se manter distante das pessoas. Caso sejam capturados, esses animais irão empreender fuga e retornarão à natureza na primeira oportunidade que encontrarem para isso. Eles não miam. Devido à natureza selvagem, quando retirados dos seus ambientes, os gatos ferais ficam severamente estressados, o que faz com que tenham seu sistema imunológico abalado. É isso aí. Quando prende um bicho solto, que é preso, morre, velho. Morre, não tem como. Se o cara é bicho solto, se a pessoa é bicho solto, se o gato feral é bicho solto, se você é feral e você for preso, e preso pode ser muitas coisas. Você pode ser preso na cadeia, você pode ser preso no seu trabalho, no escritório, num relacionamento, numa condição de saúde, numa condição financeira. Você pode estar preso, ou numa condição mental. Quando você está preso, se você é feral, você morre. Então não fique preso. Se solte na vida. Eu estou preso aqui, nesse vídeo, há horas. Estou perdendo minha feralidade. Deste modo, doenças pré-existentes tornam-se sintomáticas, fazendo com que a saúde do animal se deteriore e podendo causar sua morte. Em alguns casos, pessoas incentivam a manutenção das colônias de gatos ferais, objetivando o controle de pragas nas redondezas, uma vez que suas frequentes atividades de caça evitam a presença de ratos e outros animais indesejáveis. É bom ter feral perto. É importante destacar que os gatos ferais devem ser diferenciados dos gatos de rua, uma vez que os animais ferais vivem em comunidades, evitando o contato com humanos. Já os gatos de... Ah, feral não é de rua. Tá. Os gatos... Não, mas os gatos do Tom e Jerry era feral, sim. Porque eles... Já os gatos de rua são animais que, embora vivam ao relento, se alimentando das comidas que encontram nas ruas, apresentam boa capacidade de socialização, aceitando e apreciando o contato com as pessoas. Ao contrário dos animais ferais, gatos de rua podem facilmente ser convertidos em animais de estimação, bastando para isso que um humano lhe forneça abrigo e alimento. Então você tem o... Puta, e agora é foda, porque... o gato de rua, você convence. O feral é foda. Feral é foda. Esse papo do feral eu gostei. Vamos que estamos chegando na metade. Envelhecimento. Ainda que apresentem poucos sinais externos decorrentes do envelhecimento, tem uma amiga minha que tem um gato de 20 anos, 23 anos. Não. Eu lembrei disso. E ele não parece que é velho, mas é. E o nome dele é Velho. É muito legal. Com o avanço da idade, os gatos apresentam mudanças fisiológicas significativas que afetam seu metabolismo, tornando-os mais suscetíveis e vulneráveis aos ataques de diversas doenças, como problemas de pele, olhos, ouvidos, olfato e paladar. Podem também apresentar fragilidades nos ossos e desenvolver tumores e cânceres. Normalmente, os indivíduos mais idosos apresentam letargia
diminuição do apetite e emagrecimento, culminando na insuficiência de órgãos vitais, como rins, fígados e coração, que pode levar o animal a óbito. Os gatos que vivem sob cuidados de humanos podem viver mais de 20 anos. Sim, o gato lá está bem cuidado. Para que atinjam tal idade, é recomendado que, a partir dos 8 anos de idade, esses animais sejam submetidos a um tratamento diferenciado, envolvendo alimentação diferenciada, consultas veterinárias e exames de saúde regulares. Quem pode, pode, né? Cuidados gerais devem ser intensificados nessa fase, sobretudo o asseio com os dentes, que devem ser limpos e inspecionados semanalmente. Puta que pariu. Os olhos e ouvidos também devem ser focos de cuidados especiais, pois esses órgãos vão, aos poucos, tornando-se menos eficazes. Se o gato estiver com sua visão prejudicada, deve-se evitar a mudança da localização dos seus pertences, como cama, caixa de areia, vasilhas de água e comida, pois o animal poderá continuar utilizando esses itens desde que esteja acostumado ao local onde normalmente estão instalhados. Seria muito filho da putice você pegar, o gato tá cego e você trocar o lugar da cama do gato. É uma filha da puta total, ou comida. Ninguém faz isso. Quanto à alimentação, deve-se estimular um aumento no número de refeições, pois o gato passa a ter menos apetite e, consequentemente, comer em menores porções. Verdade. Fabricantes de rações disponibilizam produtos especialmente voltados a gatos idosos, os quais apresentam teores de nutrientes diferenciados, adaptando-se às necessidades dos animais desta faixa etária. Esse cara é ótimo. Eu adorei esse cara que escreveu isso, ou essa mulher, enfim, seja lá quem for, qualquer que seja o gênero, se é que existe gênero, essa pessoa que escreveu isso é muito legal. Devido à redução na quantidade de alimentos ingeridos e às mudanças fisiológicas decorrentes da idade mais avançada, o nível de energia disponível diminuirá e o animal não terá mais tanta disposição para brincadeiras. Olha que texto. No entanto, sabe-se que os gatos idosos apreciam a companhia dos humanos, devendo ser tratados com a mesma alegria, dedicação e carinhos dispensados em sua fase juvenil. Essa Wikipédia é uma aula de como escrever. É a Wikipédia gato. Comunicação. Esse artigo, né? Os gatos conseguem comunicar-se de forma bastante eficaz, seja com humanos ou com outros seres da sua espécie. Estudos da inteligência em gatos têm demonstrado que tais animais são dotados de um aparato cognitivo capaz de lhes propiciar diversas ações, que podem ser compreendidas como sinais de inteligência. Olha aí. O cérebro desses animais apresenta estruturas complexas que possibilitam-lhes desenvolver uma espécie de linguagem, comunicando-se por meio de miados, ronronares, bufos, gritos e linguagens corporais. A avançada estrutura do cérebro faz com que esses felinos sejam frequentemente utilizados como animais experimentais, tendo em vista que esse órgão apresenta estrutura muito similar àquele observado no cérebro humano. Pesquisas indicam que, tanto no homem quanto no gato, o mesmo setor cerebral é o responsável pela existência de diferentes emoções. Gato tem emoção, então cuidem dos gatos. Tá quente, meu computador vai explodir, certeza. Não tá funcionando a ventoinha. Vai fritar. O miado é o som típico que caracteriza o gato. É transcrito onomatopeicamente como miau em português. Em diversas outras línguas apresenta grafia semelhante: miau, miau, mal, etc. O miado é uma forma que os gatos criaram para comunicar com humanos, não entre gatos. Que louco! Em estado selvagem, gatos raramente miam, usando marcas odoríferas e arranhões para marcar território e avisar outros gatos que estiveram ali. Miado é para humano. Isso é muito louco. Diferentemente do ronronar, o miado possui um som mais agudo e audível. Eu preciso falar para a câmera, né? A uma grande distância.
A pronúncia desta chamada varia significativamente, dependendo de seu propósito. Usualmente, o gato vocaliza indicando sofrimento, solicitando atenção humana ou como uma saudação. Alguns vocalizam excessivamente, enquanto outros raramente miam. Dependendo da raça, são capazes de emitir cerca de 100 tipos, 100, 100, de vocalizações diferentes, incluindo sons que se assemelham à linguagem humana. Ele pode reproduzir ou imitar a linguagem humana. Os machos possuem vocalização mais forte e grave que as fêmeas, e a espécie doméstica costuma miar muito mais que a selvagem, já que é a principal forma que eles têm de chamar a atenção dos seus donos. Miado é só para humano, veio com a evolução, enfim, da relação gato-humano. Miado é para nós. Incrível, incrível, incrível. Muito bom. Outros sons. O gato geralmente ronrona quando se encontra em um estado de calma, prazer ou satisfação. Entretanto, pode ronronar quando está se sentindo angustiado, aflito ou com dor. Ronrona na presença de outros gatos, ou, se ainda filhotes, na presença da mãe, por exemplo. Existem muitas teorias que explicam a origem desse som, incluindo vibrações das falsas cordas vocais quando expiram ou expiram. Expiram. O som do sangue circulando pela artéria aorta, ressonância direta nos pulmões, entre outras. Atualmente, acredita-se que o ronronar é o resultado de impulsos ritmos produzidos por sua laringe. Quando o gato emite o característico som de satisfação, é possível sentir sua garganta vibrar. Dentro da garganta, juntamente com as cordas vocais, o gato possui um par de estruturas chamadas de pregas vestibulares. Olha aí. Pregas vestibulares. Dá para usar de muitas formas as pregas vestibulares. Vou anotar. Alguns pesquisadores acreditam que essas pregas vibram quando o gato ronrona. Tudo bem. A maioria dos gatos bufa ou grunhe quando está em perigo. Alguns podem gorjear quando observam uma presa ou expressando interesse a um objeto próximo. Quando esse som é dirigido a uma presa fora de alcance, não se sabe se é com a intenção de apresentar um barulho ameaçador, uma expressão de frustração ou para imitar o canto de uma ave ou de uma presa de ave como a cigarra. Recentemente, estudiosos do comportamento animal creem que esse som, o som do bufar, é um comportamento de ensaio, na qual o gato antecipa ou pratica como matar sua presa, já que o barulho usualmente acompanha um movimento de mandíbula similar ao que usam para matar a presa. Ele vai meio que ensaiando. Doenças e zoonoses. Agora é uma parte triste que quase encerra. A doença vai ser uma parte triste, mas vamos lá. Como os demais mamíferos, os gatos são passíveis de contaminação por doenças causadas por vírus, fungos e bactérias. Essas doenças geralmente se manifestam por meio de sintomas como falta de apetite, apatia e outras alterações comportamentais. Poucas dessas doenças podem contaminar os seres humanos. No entanto, um grande número de pessoas são alérgicas a uma proteína produzida pelos felinos, apresentando sintomas do sistema respiratório quando entram em contato com fragmentos de pelos desses animais. Tem gente que incha, a cara incha, lacrimeja. Eu já vi, não lembro quem, mas eu já vi. Alergias. Alguns felinos podem desenvolver severas reações alérgicas quando submetidos a determinadas medicações, como por exemplo a ivermectina. Isso aqui não é algo que sugeriu-se que poderia curar o Covid? Ivermectina? Puta, tá. Que é tradicionalmente aplicado no controle de pequenos parasitas, como como carrapatos, pulgas e piolhos. É isso. Ou seja, gatos não pode, enfim. Em determinadas situações, essas substâncias podem ocasionar o inchaço do cérebro do felino, provocando fortes dores, perda de controle muscular, cegueira temporária, perda de apetite, retenção de urina e febre,
chegando a levar o animal ao estado de coma. Puta merda. A forma de se combater alergias desse tipo é por meio de aplicação de antídotos contra a ação do medicamento anteriormente ministrado. Tudo bem. Muitos humanos são alérgicos à glicoproteína FeLD1, FeLD1, presente na saliva dos gatos e transmitido em contato com a pele ou com o pelo do animal. A glucoproteína FeLD1 pode gerar espirros, irritação das veias respiratórias e, em casos mais agudos, asma, rinite e outras reações alérgicas. No dia 24 de setembro de 2006, a empresa biológica Allerka anunciou o começo da criação dos primeiros gatos hipoalergênicos. Como assim? Além disso, existem algumas raças de gatos que produzem pequenas quantidades da proteína responsável pela reação alérgica, não causando, desse modo, problemas a pessoas sensíveis. Uma empresa chamada Allerka criou gato hipoalergênico. Caso vocês tenham interesse, Allerka é A-L-L-E-R-C-A. E ela anunciou em 24 de setembro de 2006, eu não vou pesquisar isso, mas o começo da criação dos primeiros gatos hipoalergênicos. É isso, velho. Os caras estão criando uns gatos que não dá alergia. Tá, os caras estão viajando. A vontade de ganhar dinheiro dos acionistas é tão bizarra que os caras criam gato agora. Toxoplasmose. Toxoplasmose é uma zoonose de distribuição mundial. Essa é foda. Trata-se de uma doença infecciosa causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Ocorre em animais de estimação e de produção, incluindo suínos, caprinos, aves e animais silvestres, cães, gatos e a maioria dos vertebrados terrestres homeotérmicos. Deve ser que tem homeotérmico, que mantém a mesma temperatura? É, porque tem uns que variam. Heterotérmico deve ser. Usualmente os gatos são responsabilizados pela transmissão direta da toxoplasmose aos humanos, mas pesquisas atuais indicam que na maioria das vezes essa acusação é incorreta, tendo em vista que o Toxoplasma gondii, causador da doença, necessita de um período de incubação após ser expelido pelo organismo do animal por meio das fezes. Deste modo, para que haja contaminação, é necessário que haja contato com as fezes secas do animal. Portanto, bastaria manter o gato em um ambiente higienizado, com limpeza higienizado, com limpeza diária de sua caixa de areia, para não haver preocupação em adquirir essa zoonose. A toxoplasmose pode ser especialmente perigosa para a mulher grávida, sendo uma possível causadora de malformações fetais e surdez congênita. Os felinos desempenham um papel chave no ciclo dessa enfermidade, sendo hospedeiro do parasita. O gato pode adquirir a doença ao se alimentar de algum pássaro ou rato infectado. Logo, os gatos envolvidos na transmissão são somente aqueles que têm pombo, né? São somente aqueles que têm possibilidade de caçar ratos, gatos silvestres ou de fazendas. Ué, gato doméstico não caça rato? Como os gatos domésticos são normalmente alimentados apenas com ração, esse risco é extremamente reduzido, e o gato feral? Bastando certificar-se de que o gato de estimação não tenha por hábito caçar animais. Tentou dar uma aliviada aqui, vai. Destaca-se ainda que é improvável que um gato doméstico ingira os animais que caça, tendo em vista que a maioria trata a carcaça de suas vítimas como troféus, não se alimentando delas. Isso é verdade, ele traz para o dono, né? Quando contaminado, o felino excreta oocistos, ovos, do protozoário nas suas fezes, e o humano pode ser infectado via oral ao não lavar as mãos corretamente, depois de limpar a caixa de areia do animal, ou não lavar os vegetais que foram plantados em locais que contêm fezes de gatos, por exemplo. Mas a contaminação apenas é possível se esse contato ocorrer após o período de incubação desses ovos. Assim, boas condições de higiene tornam improvável algum tipo de infecção. Beleza, vai. Segundo a OMS, grande OMS,
O principal contágio da toxoplasmose não é o contato com gatos domésticos, mas sim a ingestão de protozoários presentes na carne vermelha crua ou mal cozida, bem como em vegetais mal lavados e contaminados com dejetos de animais, ou seja, comida. A leucemia. Leucemia felina chama. Essa é foda. A leucemia femina. A leucemia felina, provocada por um vírus, é uma das doenças mais complexas que afeta os gatos. Diferentemente da versão humana da doença, é contagiosa, podendo ser transmitida de gato para gato por meio da saliva ou por contato com sangue contaminado. No entanto, não é transmitida aos seres humanos, tendo em vista... diferentemente não é transmitida aos seres humanos, tendo em vista que o agente causador somente sobrevive no organismo dos feridos. Que doideira, né? A vacina contra a leucemia confere... Entrou no humano, morre. Acho que nossos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, eles agem melhor sobre esse vírus aí, do que sobre outros. A vacina contra a leucemia confere proteção aos gatos em 95% dos casos. A castração reduz a possibilidade de contaminação, já que o animal tende a permanecer mais em casa e não ter contato com outros gatos. A leucemia felina é uma doença desconhecida por muitos veterinários que, ao não saber como tratá-la, recomendam o sacrifício do animal. Caralho! Inicialmente, essa doença se manifesta pela perda parcial da defesa imunológica do gato portador. Perda da defesa imunológica, tá? Porém, trata-se de uma doença degenerativa, cuja gravidade vai avançando ao mesmo tempo que reduz a expectativa de vida de alguns animais. Tratamentos podem abrandar os problemas, sobretudo se o gato viver em boas condições. Uma vez que, devido à baixa imunidade, qualquer doença de menor gravidade pode ser altamente perigosa ao animal. Durante estado crítico, o gato necessita de cuidados e boa alimentação, acompanhado por veterinários e do uso do interferon. O que é interferon? Interferão, uma proteína produzida pelos leucócitos e fibroblastos para interferir na replicação de fungo. Interferon, tá? Depois vocês veem aí. A leucemia felina terminal ocorre quando a doença atinge a medula óssea. Aí fudeu. Anulando totalmente a produção de glóbulos brancos para a sua defesa. Quando isso ocorre, o animal começa a ter sua saúde deteriorada rapidamente e passa a sofrer fortes dores, de modo que o sacrifício é a única solução. É uma bosta essa leucemia felina aqui, hein? Eu li, mas eu esqueci. O que é? Vírus? Um vírus. Vírus é foda. Panleucopenia felina. Essa é foda, hein? A panleucopenia felina é uma doença viral, também de vírus, que acomete gatos domésticos e outros membros da família Felidae, Mustelidae, Viveridae e Procyon. Tá? Felidae, gatos, tigre, leopardo, jaguatirica, onça, leão, leoa. Mustelidae. Mustelidae, mustela, né? Mustelidae é doninha, lontra. O que é isso? Furão. Ariranha. Deve ser. Viveridae. Viveridae também parece, deve ser saruê, guaxinim, sei lá. E Procyonidae, Procyonidae é o saruê, guaxinim, pandinha vermelho, tá. Então, essa panleucopenia ataca esses animais. O agente causador é um vírus classificado como parvovírus. Tem para humano também isso aí.
Essa doença não é transmitível ao homem e nem a outros animais de estimação. Trata-se de uma enfermidade altamente contagiosa aos felinos, caracterizada pelo aparecimento súbito de febre, falta de apetite, depressão, vômitos, diarreia, desidratação e leucopenia. Cagada. Foram relatadas ocorrências de panleucopenia transmitida pelo colostro e pelo leite, ou seja, o bebê mama e pega da mãe. Os incubadores do vírus são os próprios gatos, sendo que a transmissão é feita mediante o contato direto com outros gatos contaminados e ou doentes, passa de um para o outro, através de alimentos ou água contaminada, pelo contato com fezes e urina, que ocorre quando um animal sadio usa a caixa de areia de um animal doente, contato com vômito, saliva, é uma merda. Os indivíduos passa fácil. Os indivíduos doentes passam por um tratamento de elevada complexidade. Os animais que conseguem sobreviver mais de uma semana, evitando-se a todo custo a desidratação, têm possibilidade plena de se salvar. Ou seja, passou de uma semana, deve rolar. Foda é dentro de uma semana. Contudo, isso ocorre em apenas 20% dos casos, indicando que a prevenção por meio da aplicação de vacinas ainda é a melhor forma de se evitar a ocorrência do problema. Impressionante, achamos vacina para uma doença específica de um gato, né? O ser humano acha muita coisa, né? O ser humano é uma bosta, mas às vezes é bom. Peritonite infecciosa felina. Vamos lá, gente. Vamos lá. A peritonite infecciosa felina, mais conhecida como PIF, aí que nós vamos entrar, é uma síndrome viral contagiosa entre os felinos que contamina o intestino, o fígado e o rim, o cérebro e todos os sistemas nervosos do animal. Todo o sistema nervoso dos animais, levando à formação de abscessos nos órgãos afetados. A perionite infecciosa felina é transmitida por meio de contatos com as fezes contaminadas, o que ocorre, sobretudo, quando diversos gatos dividem uma mesma liteira. Uma liteira é cajareia. Tá. Não sabia. Chama liteira. Pode também ser transmitida aos filhotes de gatas doentes por meio do leite. Eu pensei que liteira era leiteira. Contudo, trata-se de um vírus que ataca exclusivamente os felinos, não oferecendo, assim, risco de contágio aos humanos. Mas eu acho que PIF é um coronavírus. Já ouvi falar nisso, e tem uma amiga minha que manja disso aí, ela falou que PIF é um tipo de coronavírus. Tem, sei lá, milhares, centenas, e PIF é um deles. Por isso que existe coronavírus desde os anos 60, a galera fala que é... A galera fala bosta. Síndrome urológica felina. Esse é foda. A síndrome urológica felina consiste num conjunto de problemas que surgem nos felinos com o avanço da idade. O animal afetado apresenta problemas inflamatórios no sistema urinário, dentre os quais destacam-se a cistite, a uremia e a formação de cálculos renais e na bexiga. O principal sintoma consiste na dificuldade e dor ao urinar. Algumas vezes nota-se a presença de sangue na urina. A causa dessas doenças estão ligadas à alimentação do animal, além de fatores genéticos que implicam a predisposição à sua ocorrência, pode ser genético. O tratamento consiste na aplicação de medicamentos contra dores e infecção, além de um rigoroso controle na dieta do animal. Deve ser oferecida água limpa em abundância e rações que não tenham acidificantes em sua formulação ou apresentem elevados índices de magnésio. Puta, como é que você vai saber isso? Tem que olhar, né? O que é um elevado índice de magnésio? Quanto que é bom? Quanto que é muito? Com uma alimentação adequada, há uma considerável diminuição da possibilidade de formação de cálculos no sistema urinário. A alimentação é tudo, né? Por isso que eu vou comer daqui a pouco aí. Couve. Existem no mercado diversas rações balanceadas para diferenciar tipos de gatos, variando de acordo com diversos elementos, como raça do animal, sua saúde, sexo, se é castrado ou não. Caralho, tem ração para castrado e ração para não castrados, da hora. Até mesmo possível encontrar rações específicas para gatos portadores de síndrome urológica felina, que o gato já tem, capaz de reduzir o pH urinário e melhorar o funcionamento dos rins.
auxiliando na dissolução dos cálculos existentes e prevenindo a formação de novas classificações. Putz, os gatos estão tudo fodidos também. Estão acabando, gente. Raças. Os gatos apresentam uma grande variedade de cores e padrões. O cara já falou isso aí. Raças podem ser divididas em 3 categorias. Pelo longo. Nossa, é pelo pelo que divide. Pelo longo, pelo curto e pelo ralo. A pelagem pode ainda ser dividida entre lisa e ondulada, existindo variações intermediárias. A cor dos olhos também pode estar relacionada a certas raças. Os gatos persas, por exemplo, costumam apresentar íris com a mesma coloração dos pelos. A maior parte das raças foram desenvolvidas recentemente, de modo a ressaltar determinadas características desejadas e inibir outras indesejadas. É a seleção artificial. Aquela Alecra lá, Alecra, tá fazendo isso aí, né? Também. Por exemplo, enquanto um gato bengal possui pernas alongadas, um munchkin jamais deve apresentar tal característica. Ou ainda, enquanto caudas longas e exuberantes são imprescindíveis para a beleza dos persas e himalaios, não fazem parte do padrão existente para a raça bobtail. Diferentes raças tendem a apresentar graus distintos de suscetibilidade a certas doenças. Os gatos do padrão Celtic Shorthair normalmente são mais resistentes a problemas de saúde, olha só. Uma vez que tais animais derivam dos gatos de rua. Deixa eu ver o formato do Shorthair aqui. É normal. Nesse caso, a seleção natural faz com que apenas os animais mais adaptados sobrevivam e consigam passar seus genes adiante. Sim, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de adaptabilidade. Estima-se que atualmente existam mais de 250 diferentes raças de gatos domésticos. Sim, alguns deles surgiram naturalmente a partir de cruzamentos entre gatos sem raça definida, que portavam diferentes características. Outras foram desenvolvidas por meio de cruzamentos planejados por criadores, visando o aprimoramento genético com a intenção de ressaltar determinadas feições dos animais. Segundo a Associação de Criadores de Felinos, como a Associação Internacional de Gatos, existe. Chama, em inglês The International Cat Association. É isso aí, velho. Tem que ter. Imagina uma reunião. É considerada o maior registro genético de gatos do mundo. Americana, agora tem presença mundial, dominada. As raças de gatos mais comuns existentes na atualidade são as seguintes. Ele não põe. Tem o item, ele coloca como nota de rodapé, item 13, 102 e 103. Tem 100 e cacetada, tá? Rodapé. Eu tô lendo isso aqui, bicho, olha. Tem International Cat Society. Bom, beleza, ele não põe quais são as raças mais normais, mais comuns. Cultura popular. Os gatos sempre foram muito referenciados na cultura popular. Dentre os antigos povos que reverenciavam os gatos, destacam-se as civilizações egípcias, birmanesa, celta, latina da Península Itálica, né? Nórdica e persa. Todas essas culturas tinham em comum a presença de deuses que apresentavam-se na forma de gatos. Os incas não. Como é que era? Né? Como é que é um gato? Era preá, né? Porquinho da Índia. Eu tenho um porquinho da Índia. Depois eu vou mostrar o meu porquinho da Índia. Ele tá lá. Aqui. Então, como é que será as civilizações pré-colombianas, né? Com um gato? Não sei. A cultura celta, a deusa Sheridan, possui uma relação com o culto ao gato, por meio de seu filho Taliesin.
o qual, em uma de suas reencarnações, ele reencarnou muitas vezes, foi descrito como sendo um gato de cabeça sarapintada. Não sei o que é sarapintada, deve ser pintadinha, né? Sarapintada. Na mitologia nórdica, existe a deusa Freya, não conheço também, mas é famosa, a qual possui uma carruagem puxada por dois gatos que representam as qualidades da deusa, a fertilidade e a ferocidade. Gatos ferais. Esses gatos exibiam as facetas do gato doméstico, ao mesmo tempo afetuosos, ternos e ferozes. Os templos pagãos da região nórdica eram frequentemente adornados com imagens de gatos. Na Finlândia, havia a crença de que as almas dos mortos eram levadas ao além por meio de um trenó puxado por gatos. Os caras também, hein? A cultura islâmica relata várias associações entre gatos e o profeta Maomé, a quem teriam inclusive salvo da morte ao matar uma serpente que a serpente ia picar o Maomé e os gatos salvaram. Né? Que coisa. Diz que isso que está dizendo aqui, não sei se realmente é isso. No islamismo se tem essa história realmente. Isso é a Wikipédia que está falando. Na Ásia, os gatos foram venerados pelos primeiros budistas, devido à sua capacidade elevada de autodomínio e ao fato do animal apresentar capacidade de concentração semelhante à obtida por meio da meditação. Olha que animal! Gato tem esse tipo de concentração? Ele é concentrado? Eu pensei que o cachorro é bem disperso. Essa é a real. Ele vai para o lado, vai para o rocheira, vê a bolinha. Mas o gato é mais concentrado. O gato é um ser que medita, meditador, como. Tá. Enfim. Na China, estatuetas de gatos eram utilizadas para afugentar maus espíritos. Tal povo acreditava na existência de dois tipos distintos de gatos: os bons e os maus, que podiam ser facilmente diferenciados, uma vez que os maus tinham duas caudas. Ah, gato de dois rabos é mau. Ainda bem que não existe. Os hebreus acreditavam que que o gato teria sido criado por Deus dentro da arca. Puta. Olha os hebreus. Acreditavam que o gato tinha sido criado por Deus dentro da arca, quando Noé, preocupado com a proliferação dos ratos que se procriaram excessivamente na embarcação, implorou a Deus para que ele providenciasse uma solução. Tá bom, vai. Deus então fez com que o leão da arca espirrasse, e do espirro desse felino surgiram os gatos domésticos. Mano, isso é da hora essa história. Durante a Idade Média, os gatos foram vítimas de inúmeras crueldades, pois algumas pessoas acreditavam que esses animais eram possuídos pelo diabo. Puta, eles meio que são, né? Coitadinho. No século XV, o Papa Inocêncio VIII chegou a incluir os gatos pretos na lista de seres hereges, perseguidos pela Inquisição. Os caras, velho. Assim, esses gatos foram acusados de estarem associados a maus espíritos e assim queimados nas fogueiras, juntamente com as pessoas acusadas de bruxaria. Ah, eu lembrei de um gato. Um gato brasileiro, assim, né? É o Atirei o Pau no Gato, que é uma crueldade, está relacionada à crueldade, principalmente a crueldade infantil, mas não tem um gato brasileiro, né? Muito utilizado como animais de estimação, os gatos podem ter efeitos benéficos à medida em que atuam como animais de companhia, auxiliando no tratamento da depressão em seres humanos. Estudos científicos indicam, sim, sem dúvida, sem dúvida. Se não fosse os gatos, cachorro também. Puta, eu acho que se não fosse animal de estimação, ia ter mais suicídio. Eu acho isso. Posso estar viajando.
Só acho, não tenho como provar. É opinião. Estudos científicos indicam que existe uma redução de 30% no risco de ocorrência de infartos nas pessoas que têm gatos como animais de estimação. Cara, vou comprar um gato, adotar. O provável motivo é que o convívio desses pequenos felinos seria capaz de minimizar os níveis de estresse, um dos principais responsáveis pelo surgimento de problemas vasculares. Pode crer. Mitologia. De acordo com um mito existente em diversas culturas, os gatos possuem 7 ou 9 vidas. Essa lenda surgiu em decorrência da habilidade que esses felinos possuem para escapar de situações que envolvam risco à sua vida. Outro fator também responsável por essa crença é que, ao caírem de grandes altitudes, os gatos quase sempre atingem o solo apoiados nas 4 patas. Isso ocorre em função de possuírem um apurado senso de equilíbrio, permitindo-lhes, que lhes permite, girar rapidamente usando a cauda como contrapeso. Quando abandonados em áreas remotas, distantes da sociedade humana, filhotes de gatos podem converter-se ao meio de vida selvagem, já falamos disso, passando a caçar pequenos animais para sobreviver. Isso faz com que eles sejam frequentemente vistos como animais resistentes, dotados de várias vidas. Entretanto, a expectativa de um gato de rua é de apenas 3 anos. Pouco. Atropela, um morto o outro. É rua, velho. Rua é foda. Já um gato que seja cuidado por humanos pode superar os 20 anos de idade. Mas, ainda que seja impossível apontar a origem exata dessa lenda, acredita-se, da lenda dos 7 e 9 vidas, acredita-se que ela esteja ligada à Idade Média. Sempre, né? Quando se imaginava que as bruxas se associavam aos gatos, principalmente aos pretos. Em 1584, no livro Beware the Cat, o escritor inglês William Baldwin dizia que é permitido às bruxas possuírem o corpo do seu gato por 9 vezes. O que isso significa? É permitido às bruxas possuírem o corpo do seu gato por 9 vezes. Não entendi. Tecnicamente, os gatos pretos simplesmente consistem em gatos comuns, mas com a coloração de pelagem diferenciada devido à ocorrência de... Ah, tá. Tecnicamente, os gatos pretos simplesmente consistem em gatos comuns, mas com a coloração de pelagem diferenciada devido à ocorrência de melanismo. Melanismo infeliz, de pantera. A ciência indica que essa característica pode ter papel vantajoso para a sobrevivência desses felinos, uma vez que a escuridão da pelagem auxilia na camuflagem, dando maior eficiência às ações furtivas envolvendo a caça. Olha que frase bonita. Tal aspecto estimulou a ação da seleção natural, dando uma série de características comportamentais típicas dos felinos de pelagem negra. Eles são mais. Eles têm algo particular. Estima-se ainda que, devido a tais adaptações genéticas, os gatos pretos sejam mais resistentes a algumas doenças, como a leucemia lá que detona o gato, e a imunodeficiência felina. Os gatos pretos estão muito associados a crenças e superstições. Na Idade Média, acreditava-se que os gatos pretos eram bruxas transformadas em animais. Por isso, a tradição diz que, ao cruzar com um gato preto, é sinal de mau agouro. Em outras culturas, os gatos dessa cor são reverenciados, estando associados à presença de boa sorte. Os animais de cor preta, frequentemente, estão presentes em histórias de suspense e terror. Um conto muito popular tratando desse animal é O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, onde o autor responsabiliza o animal por uma série de acontecimentos sobrenaturais presentes na narração. Histórias desse tipo acabam levando algumas pessoas a desenvolverem um medo patológico de gatos, que é determinado a ailurofobia. Olha só, existe. A ailurofobia é o medo irracional de gatos. Puta merda. Instituições internacionais de proteção aos animais instituíram que no dia 27 de outubro comemora-se o Dia do Gato Preto, olha lá. Data criada com o objetivo de divulgar suas qualidades
e estimular a adoção desses felinos, uma vez que esses animais costumam ser menos adotados que os exemplares de outras cores. Os caras são foda, hein? Os caras inventam os bagulho e pega, né? Acreditem, chegamos ao fim da terceira leitura dessa aposta, que é uma Wikipédia por dia, e eu li o artigo Gato, que foi o que caiu aqui na página aleatória. Eu espero que não seja assim sempre, porque senão vai ser bastante dolorido na minha vida eu fazer isso. E espero que os artigos, espero que esse seja o maior artigo da história da Wikipédia e que não tenham artigos desse tamanho, ou que eu não caia neles. Mas, enfim, tem muitas coisas curiosas. Eu gostei do gato. E caso vocês queiram ver, tem ver também lista de gatos domésticos, o ver também da Wikipédia, naquele ver também, né? Ailurofobia, que é medo de gato, gata negra, gato do navio, gato de olho ímpar, gato de Schrödinger, que é o gato quântico, gato preto e mulher gato. Eu agradeço, fico por aqui e amanhã tem mais eu fazendo isso.